Você sabe quais os cuidados você deve tomar antes de comprar um imóvel novo? Olá, eu sou a Ju Severo e esse é o canal que descomplica o direito para você. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de direito imobiliário e nós estamos aqui com a Thaís para falar sobre esse assunto com a gente. Você sabe quais os cuidados que você deve tomar antes de comprar um imóvel novo, que foi recém-construído pela construtora, que foi entregue? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Ju? Como é que tá? É um prazer estar aqui de novo. Que bom. Thaís, consegue falar um pouquinho sobre esse assunto para nós? Como é que funciona essa compra? Então, no episódio passado a gente falou um pouquinho de como são, quais são os cuidados, na verdade, né, que a gente tem que tomar quando a gente compra aquele imóvel na planta, né? Aqui a gente está falando numa fase seguinte, que é o imóvel que passou toda a fase ali de venda na planta, ele está construído e está sendo entregue. Então, aqui a gente tem alguns principais cuidados também, que são diferentes daqueles cuidados que a gente falou anteriormente da compra do imóvel na planta. Obviamente que quando você vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer, além de chegar e negociar todo o valor, né, seria tirar todas as certidões possíveis daquele imóvel, né? O imóvel que já foi entregue, ele tem alguns poréns, na verdade, que são alguns cuidados que a gente obrigatoriamente tem que tomar. Nessas certidões, a gente já corre alguns riscos, tá? Que são diferentes daqueles riscos que a gente tinha e corria anteriormente, que são, principalmente, certidões trabalhistas, débitos trabalhistas que a construtora venha a ter em decorrência ou não daquela construção, tá? Esse é o principal débito que pode ocasionar a penhora do seu imóvel. Então, assim, ele é muito importante, muito importante que essa certidão ela venha negativa, ou, se positiva, você verifique todas as ações para ver se aquele seu imóvel que você está adquirindo já não está prometido em alguma ação trabalhista ou solicitado em alguma ação trabalhista. Por quê? Porque até esse trâmite, né, da penhora acontecer, ele acontece extremamente rápido e pode vir a acontecer que o seu imóvel acabe sendo penhorado nesse trâmite de compra e venda. Então, assim, de todas as certidões, ela é, se não a mais importante, né, uma das mais, tá? Tem alguns casos que o seu imóvel que você está adquirindo, ele foi construído e entregue, por exemplo, há 6 meses. Nesse caso, há taxas de condomínio que devem ser pagas pela construtora, que ela é a proprietária. Então, a gente precisa também de uma certidão negativa de débitos condominiais, tá? Nesse ponto, a gente tem mais um porém. Esse imóvel que você está adquirindo, ele é o detentor das dívidas que ele possui. O imóvel, ele gera algumas dívidas, que não é gerada, por exemplo, por mim, Thaís, ou por você, Juliana. Ele é gerado por ele mesmo. Essas dívidas, elas são a taxa de condomínio e o IPTU. Então, o que acontece? Os únicos meios, teoricamente, né, de você perder esse imóvel, mesmo que ele seja seu bem de família, seria por dívida de IPTU ou dívida de condomínio, que elas são conhecidas como dívida própria terreno, que é a dívida do próprio bem e gerada por esse bem. Então, não importa se eu vendi o meu imóvel para a Juliana, mas a partir do momento que eu vendi esse imóvel, essa dívida também passou a ser da Juliana. Por isso que é de extrema importância a gente verificar se já estão pagando a taxa de condomínio, se foi nesse mês, se você está comprando há 1 ano após a entrega, porque esse valor ele tem que ser recolhido, tá? Então, seriam as 3 principais certidões ali, obviamente que todas elas são importantes, mas seriam as 3 principais certidões. Depois a gente tem que tirar cíveis, criminais, CND do INSS, para depois não vir nenhum valor a ser cobrado como taxa de condomínio para vocês, porque o INSS não foi recolhido, enfim. A outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a matrícula atualizada do imóvel. Por quê? A matrícula atualizada nesse ponto específico, ela tem um porém, que é o seguinte:
muitas construtoras, elas acabam pegando empréstimos para construir aquele empreendimento. Então, quando o empreendimento está pronto, isso aí já é para ter sido quitado, tá? Ocorre que algumas construtoras não pagam essa dívida. Então, quando você vai adquirir o imóvel, ele ainda tem uma alienação fiduciária daquele empréstimo que foi pego, ou seja, você pode até colocar o seu nome na matrícula, mas não quer dizer que ele seja seu, porque se a construtora não paga, você perde esse imóvel, porque a averbação é anterior. Então, tem que tomar muito cuidado na descrição e ver se ele não está cancelado, porque se não tiver cancelado, você pode vir a perder esse imóvel também, tá? Nossa. É bem complicado, tem que tomar alguns cuidados. Além disso, a gente tem que tomar outros cuidados quanto ao contrato de compra e venda que está sendo feito. Por quê? Esse é um momento que muitas pessoas também elas fazem o financiamento imobiliário dentro da construtora. Então, a gente também tem que verificar índices, se esses índices são legais ou não. Hoje a gente tem alguns índices que estão, né, em margens absurdas, como o GPM, que são aplicados nesses contratos. Tabela price, que já não se pode mais aplicar, né? Então, assim, a gente tem que verificar se esses índices que estão sendo aplicados ali são realmente coerentes, além de todas as obrigações que aquele contrato tem. Então, são vários os cuidados, mas são cuidados que são para contratos gerais, né? Uhum. Qualquer contrato que você vá comprar, você tem que tomar esses cuidados. Mas além desses cuidados que a gente tem que tomar, né? A gente também tem que verificar essas situações, tá? Da taxa de condomínio, taxa de IPTU, e também as certidões trabalhistas e principalmente a matrícula atualizada desse imóvel para que não venha a perder esse imóvel futuramente, tá? Então seria basicamente isso. Nossa, agradeço a vocês. É bastante coisa, né, Thaís? Bastante coisa que precisa ser observada, principalmente essa parte das questões trabalhistas aí, bem importante, que já teve no vídeo anterior, né, que é uma das principais, como tu comentou, mas nessa fase, nessa segunda etapa, quando o imóvel já está pronto, eu acho que a observação maior aqui é justamente essa, né, às vezes o imóvel está sendo vendido 1 ano, 2 anos depois de construído, e aí tem todo esse histórico de IPTU e de condomínio para trás que as pessoas precisam observar, né? Exatamente porque vem com o imóvel a obrigação, né? Então, é a bonificação que ninguém quer, né? É a bonificação que ninguém quer, exatamente. Exatamente. Então, e eu acho que para complementar foi muito importante essa última parte que tu mencionou do contrato de compra e venda, porque às vezes as pessoas só se atêm a forma de pagamento, qual que é o valor e a porcentagem ali, mas como um todo, um contrato ele tem todas as cláusulas como vai reger toda a relação, né? Se vir a dar problema no imóvel, quem é responsável, quem que não é, como que faz para desfazer o negócio. Então, o contrato ele tem todas essas cláusulas. Então, ele tem que estar bem certinho e tem que corresponder às suas expectativas. Então, é bem importante que um profissional qualificado, principalmente em imobiliário, né, para redigir ou pelo menos revisar esse contrato de compra e venda, né, Thaís? Sim, esses contratos geralmente são padrões, mas assim, quando você está comprando qualquer imóvel, tá, é de extrema importância que você tenha um profissional habilitado ao seu lado, para que ele pelo menos te explique, você saiba a forma que você está comprando, como que você está comprando, o que pode dar problema, o que não pode, e também fazer a investigação de todas as certidões. Não é algo que você consegue ler e saber o que está ali. Sim. As certidões, algumas delas, principalmente a de matrícula, a gente tem que desvendar, né, o que está ali naquela matrícula muitas vezes. Então, assim, porque a matrícula ela é todo o histórico do imóvel. Então, a gente tem que analisar todo o histórico dele. Muitas vezes ele não começou com a construtora propriamente dito. Até porque vem uma matrícula mãe por trás dela que a gente também tem que visualizar. E essa matrícula mãe também tem um histórico de proprietários anteriores. Então, assim, ela tem que ser bem analisada, toda a proposta tem que ser bem estruturada e, principalmente, o cliente deve ser bem informado sobre aquilo que ele está comprando, sobre quais as taxas ele vai pagar ou não, quais taxas são legais ou não.
quais taxas poderiam beneficiar ele. Então, obviamente que o advogado, nesse caso, é a pessoa mais habilitada para estar acompanhando essa compra e venda. Com certeza. Muito obrigada, Thaís, pelos esclarecimentos. Obrigada por estar mais uma vez aqui no canal. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que a gente responde para você. Se esse conteúdo é interessante também, você lembrou de alguém, pode encaminhar esse vídeo para essa pessoa. E até a próxima, Thaís. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.